Lealdade e corrupção, heroísmo e covardia. Os templários deram bons e maus exemplos, desde o martírio à traição. É verdade que existiram homens virtuosos entre eles. Alguns até mereciam ser canonizados pelo exemplo de fidelidade a Cristo. Gostou desse tema? Então já deixa aqui o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. A história dos cavaleiros templários, como a de qualquer outra instituição formada por homens pecadores, possui também episódios vergonhosos, que precisam ser conhecidos, claro. E nós não estamos aqui para passar panos. Quer saber mais? Então lembre de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Conhecer a história real dos templários com todas as suas facetas e nuances é imprescindível para que não se crie um estereótipo romântico, como pode acontecer quando se apresenta somente o lado glorioso da instituição. O grande defensor dos templários foi São Bernardo de Claraval. Esse apoio, vindo sobretudo de um santo aclamado ainda em vida, foi importantíssimo. Numa época em que a sucessão do Romano Pontífice costumava ser rápida devido às graves crises políticas em que se vivia, o apreço de Bernardo de Claraval pelos pobres cavaleiros de Cristo deu a eles a aprovação de não somente um, mas de 3 papas. Em 1144, os muçulmanos conseguiram dominar o condado de Edessa, uma espécie de estado tampão, criado durante a Primeira Cruzada para impedir invasores de chegarem a Jerusalém. O fato despertou a preocupação do Papa Eugênio III, que convocou uma nova cruzada em defesa da Terra Santa, mas o apelo foi praticamente ignorado. Coube então a São Bernardo, a pedido do rei da França, Luís VII, a missão de convencer os fiéis cristãos da necessidade daquela nova batalha. A Segunda Cruzada, no entanto, foi um grande fiasco. O dique que segurava a frágil posse dos cristãos latinos sobre Jerusalém começou a rachar. 50 anos depois da primeira conquista, os cristãos estavam cada vez mais acuados. E o líder muçulmano finalmente conseguiu vencê-los. Os cristãos, embora exercessem domínio sobre a cidade, sempre foram minoria em Jerusalém. Com o término da Primeira Cruzada, poucos guerreiros ficaram na Terra Santa. A maioria preferiu retornar para casa. A defesa de Jerusalém, portanto, era praticamente impossível, dada a força dos invasores. Apesar de temerem os cavaleiros cristãos, os muçulmanos estavam em maior vantagem para lutar. Os templários, graças ao seu prestígio, conseguiram atrair vários guerreiros, mas o custo para pertencer à ordem, a viagem, a armadura, armas e cavalos, era altíssimo, o que tornava a missão ainda mais difícil. Com a ascensão do general Salazar Saladino ao poder, então os muçulmanos pararam de brigar entre si e voltaram ao inimigo comum, os cristãos. No filme Cruzada, de 2005, o diretor tenta construir uma imagem errada dos templários, apresentando-os como verdadeiros monstros, ao mesmo tempo em que retrata o general Salazar Saladino como um homem misericordioso. Ora, essa é mais uma grande bobagem do cinema. Os dois lados possuíam pessoas cruéis, contaminadas com o pecado original. Saladino, longe da moral ilibada com que é representado, ganhou o trono matando o próprio povo. Embora tenha contribuído para uma mudança religiosa no Egito e tenha vivido pacificamente com os cristãos da região por muito tempo, o general massacrou milhares de sudanenses, inclusive mulheres e crianças, para chegar ao poder. Paralelamente, no reino de Jerusalém, ocorria uma série de sucessões reais. Balduíno IV morreu, vítima de lepra, deixando em seu lugar o pequeno Balduíno V, filho de Sibila. Esta, por sua vez, assumiu a regência logo em seguida, com a morte repentina do herdeiro.
É preciso notar agora a importância das ordens militares. Elas é que davam legitimidade ao monarca, já que faziam a sua escolta e protegiam a cidade. Assim se compreende o papel dos templários, como também dos hospitalários, ou a Ordem de Malta, uma ordem militar e de caridade que, igualmente aos templários, defendia os peregrinos de Jerusalém. O cofre onde eram guardadas as joias do rei possuía 2 chaves, uma para os templários e outra para os hospitalários. Sibila foi coroada sob a aprovação das 2 cavalarias. Mas, com a chegada do seu marido, Guido de Lusignan, surgiram alguns constrangimentos. Alguns constrangimentos, tá? Sibila desejava ver o marido coroado rei. Não era a vontade dos hospitalários. Guido era uma espécie de novo rico, por assim dizer, e não comungava da simpatia da Ordem de Malta. Por outro lado, Geraldo de Ridefort, o mestre dos Templários, e outro cavaleiro, Reinaldo de Chantillon, apoiavam a rainha no desejo de coroar Guido. Então, mesmo contra a vontade dos hospitalários, Guido de Lusignan se tornou rei de Jerusalém ao lado de Sibila. A essa altura, em 1186, Salazar Saladino já havia dominado grande parte do território que era cristão. O confronto das 2 tropas foi inevitável. Inspirado em sua experiência, Raimundo de Trípoli, chefe dos cristãos, decidiu esperar até que o exército de Saladino se desgastasse, visto que estavam no deserto. A vitória estava certa, porém cheia de imprudência e temeridade. Vícios contrários à regra de São Bernardo de Claraval. Geraldo de Ridefort convenceu o rei de que a melhor estratégia era o ataque. O erro de Ridefort custou a cidade de Jerusalém. Saladino venceu os cristãos na famosa Batalha de Hattin, em 1187. Foram presos o rei Guido, 230 templários e Reinaldo de Chantillon. Esse último, um velho inimigo de Saladino, acabou mártir após não se converter ao Islã. Guido de Lusignan, por sua vez, se beneficiou da compaixão de Saladino. Um rei não mata outro rei, teria dito o general curdo ao rei cristão. O destino dos 230 templários não encontrou a mesma compaixão de Saladino. Templários, na concepção de Saladino, deveriam ser mortos. Não se podia fazer com eles o que era feito com outros tipos de prisioneiros, como negociações por propriedade de terra, entre outras coisas. Prisioneiros comuns, quando soltos, fugiam. Mas aqueles cavaleiros não eram prisioneiros comuns, eram homens que haviam dado a sua vida pela igreja, pela fé em Jesus Cristo. E por isso, ou eles se convertiam ao Islã, ou deveriam ser mortos. E para o espanto do general muçulmano, nenhum dos 230 guerreiros vacilou na fé. Preferiram a morte. Aqui se percebe o quão equivocadas são essas teorias de que os templários eram, na verdade, gnósticos infiltrados na igreja. Gnósticos não morrem por Jesus. Os pobres cavaleiros de Cristo eram verdadeiramente bons cristãos. A notícia de que Jerusalém havia sido tomada pelos muçulmanos caiu como uma bomba na Europa. Não se admitia que a terra onde vivera Jesus estivesse sob domínio dos pagãos. Uma nova cruzada foi organizada, agora por 3 reis, Frederico Barba-Ruiva, Filipe Augusto e Ricardo Coração de Leão. Foi a mais bem organizada de todas as cruzadas, mas que por um jogo de interesses acabou por minar pouco a pouco os esforços, levando os cruzados a um novo fracasso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, gostou de conhecer um pouco mais sobre a história dos Cavaleiros Templários? Coloque aqui nos comentários para nós o que você achou desse vídeo, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, dê o seu like aqui para nós, certo? Que Deus te abençoe. Salve Maria!